Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nesta sexta-feira à tarde eu estou gravando esse vídeo logo muito cedo aqui do quarto do hotel. Eu estou em Brasília, deverei sair logo mais para 2 audiências no Ministério da Educação e muito provavelmente não teria tempo de gravar, editar e subir o vídeo aqui no YouTube, o vídeo da sexta-feira. Então por isso eu estou optando por gravar logo o vídeo muito cedo. E o tema de nossa conversa de agora à tarde é a medida provisória que foi aprovada ontem pelo Senado da República, que flexibiliza a aprovação de vacinas para uso emergencial aqui no Brasil. Esse é o tema de nossa conversa de agora à tarde, eu te conto essa história já já. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E peço a você que está passando aqui pelo canal que se inscreva no nosso canal. Pois bem, sem mais delongas, eu queria mostrar para vocês trechos de 2 vídeos que eu venho postando e insistindo nessa tese já há alguns meses. Acompanhe aí só esses 2 trechos. Seria muito bom, portanto, que o governo brasileiro seguisse o exemplo da Argentina e, uma vez que a vacina já tem a sua aprovação em uma outra agência, pulasse a etapa da Anvisa, que demanda tempo. A Anvisa está exigindo, por exemplo, que a Sputnik V realize o ensaio de fase 3 aqui no Brasil e que submeta a aprovação a partir desses dados de análise 3 realizados aqui no Brasil. Eu vinha defendendo que o governo mandasse para o Congresso Nacional um projeto de lei em regime de urgência, autorizando ou prevendo a autorização à Anvisa para adotar postura mais flexível em relação à aprovação das vacinas, na medida em que algumas dessas vacinas já tinham autorização pelo FDA, pela agência europeia, pela agência russa, pela agência chinesa, pela agência japonesa. Ou seja, na minha visão até ontem, cabia ao governo mandar um projeto de lei para o Congresso estabelecendo que, uma vez que a vacina candidata à autorização aqui no Brasil tivesse a autorização de uma outra agência internacional, a Anvisa automaticamente poderia aprovar para uso emergencial essa vacina em território nacional, sem esse processo, dispensando todo esse processo trabalhoso que demora e as pessoas estão morrendo. Nós precisamos de urgência. Então, na minha cabeça, não fazia e não faz sentido uma vacina que já tem autorização de uma outra agência e que já é aplicada em outros países passar por todo um processo burocrático aqui no Brasil. Pois é, e esses são apenas 2 trechos de alguns vídeos que eu venho postando desde dezembro, mostrando a necessidade da Anvisa, em regime emergencial, flexibilizar o seu protocolo de aprovação de vacinas aqui em território nacional. Afinal, o mundo inteiro está fazendo isso e eu não vejo necessidade de um processo laborioso, um processo demorado para se apreciar a aprovação ou não de uma vacina em caráter emergencial aqui no Brasil, que já tenha aprovação por outras agências, como o FDA, a agência europeia, a agência russa, a agência canadense, enfim. Ou seja, a Anvisa vinha exigindo que mesmo que vacinas que já tinham aprovação por outras agências internacionais se submetesse a um protocolo aqui no Brasil, um protocolo dela Anvisa própria, e que muito provavelmente esse protocolo atrasaria bastante, como tem atrasado a aprovação de algumas vacinas no Brasil. Para além disso, a Anvisa vinha exigindo que a fase 3 de ensaios clínicos com voluntários humanos também fosse desenvolvida no Brasil. Ou seja, imagina só a vacina russa, a Sputnik V. Ela fez uma fase 3 com voluntários humanos lá na Rússia. O que a Anvisa queria era que essa fase 3 fosse repetida aqui no Brasil. Uma coisa que me parece totalmente fora de propósito. Bom, eis que a Anvisa, então, ao longo da semana, surpreendeu todo mundo com uma portaria interna dizendo que as vacinas que ainda não têm registro emergencial no Brasil estariam dispensadas de fazer a fase 3 de ensaios clínicos no Brasil. Ou seja, para a Coronavac, para a AstraZeneca, para a Pfizer, para a vacina da Janssen, foi exigida fazer a fase 3 no Brasil e para outras vacinas, como a Sputnik V, não será exigido fazer a fase 3 aqui no Brasil. Eu vinha cobrando aqui no canal que o próprio governo sinalizasse ao Congresso Nacional
através de um projeto de lei emergencial ou de uma medida provisória, a flexibilização, a previsão de flexibilização para que a Anvisa aprovasse em caráter emergencial vacinas que já tinham a aprovação por outras agências internacionais, como eu mostrei nesses 2 trechos de apenas 2 vídeos que eu falei aqui, né? Eis que então o Congresso Nacional ontem, através do Senado, aprovou essa medida provisória, que eu acho que ela vem bem a calhar, e essa medida provisória, em síntese, diz o seguinte, que as vacinas que quiserem autorização para uso emergencial aqui no Brasil e que já tenham a aprovação para uso emergencial em outras agências internacionais, e aí listaram 9 agências, a agência americana, a agência canadense, a agência inglesa, a agência europeia, a sul-coreana, a argentina, a russa, a chinesa e a japonesa. Então, qualquer dessas agências que tenha aprovado uma vacina e essa vacina entrar com processo de submissão no Brasil, a Anvisa terá 5 dias para se manifestar sobre esse pedido. Então, eu acho que isso é uma conquista. Agora, de novo, fica a pergunta: por que essas medidas não foram tomadas lá atrás, em dezembro? O Brasil já estaria pelo menos com o triplo ou quádruplo da quantidade de doses que tem hoje. Ou seja, me parece que há uma cultura no Brasil, uma tendência do brasileiro em burocratizar as coisas. E a Anvisa tornou-se extremamente burocrática num momento crítico, que é o momento da pandemia. Então, se essas medidas de flexibilização, uma vez que as vacinas já são aprovadas em outras agências, tivesse sido adotado em dezembro, nós estaríamos muito mais adiantados em relação à aquisição de doses, em relação à vacinação da população. Nós já vamos aí com quase 230 mil mortos pela Covid-19 e apenas 3 milhões de pessoas vacinadas, porque nós temos poucas doses. O SUS dá conta. Se você colocar 100 milhões de doses na mão do SUS, pela capilaridade que ele tem, em 38 mil postos de saúde espalhado pelo Brasil e pela experiência que ele tem em imunização, a gente rapidamente vai conseguir vencer a cobertura vacinal esperada para proteger a população brasileira. Entretanto, repito, nós temos um governo burocrático, um governo que demora muito a reagir na situação de crise, e isso tem comprometido bastante a condução na pandemia. Isso é óbvio, né? Fica claro também nas entrelinhas das leituras que a gente faz, que inclusive tem ex-deputado lobista trabalhando no Congresso Nacional e trabalhando junto ao governo para a flexibilização nesse momento em que a União Química, que é a representante da vacina Sputnik V, está pleiteando a compra de vacinas, 30 milhões de doses aqui no Brasil. Ou seja, tudo aquilo que foi dificultado para a Coronavac, tudo aquilo que foi dificultado para a AstraZeneca está sendo flexibilizado para a Sputnik V. Eu acho que tem um lado bom, porque nós vamos ter mais uma vacina extremamente eficaz. A Sputnik V demonstrou eficácia superior a 91%, isso é muito bom. Então esse é o lado bom. A gente está flexibilizando a aprovação de uma vacina bastante eficaz para a população brasileira. O lado questionável dessa história é o porquê que essa flexibilização massiva, com a participação da Anvisa, do governo e do Congresso Nacional, vem exatamente no momento que a Sputnik V está pleiteando vender 30 milhões de doses para o governo brasileiro. Então há alguns interesses escusos aí pelo meio, né? O portal UOL, a Folha, divulgou inclusive o nome de um ex-deputado do PSD com grande vínculo, grande penetração no governo Bolsonaro, que foi contratado pela União Química para atuar como lobista nessa transação, e a gente mostra com isso que há um interesse econômico, um interesse político prevalecendo sobre o interesse da população, o interesse da saúde da população, né? Eu acho que é lamentável esse tipo de condução. Se o governo tivesse adotado uma condução técnica, científica, serena, sóbria, desde o início da pandemia, lá em março de 2020, a gente não estaria certamente com 230 mil mortos, nós estaríamos certamente muito mais adiantados do que qualquer outro país do mundo em relação à imunização, caso tivesse sido feito um plano lá atrás, em agosto, setembro, de aquisição antecipada de doses de vacinas. O governo, a princípio, demonstrou que não tinha interesse em vacinar a população, que a população tinha que se vacinar, era contraindo a doença.
E depois que as pressões começaram a aparecer e ficar bem evidentes que o povo brasileiro queria vacina, o governo mudou radicalmente de posição, pena que mudou de posição tardiamente, depois de 230 mil brasileiros e brasileiras que morreram e muitas famílias que estão sofrendo, né? Então essas são as minhas ponderações em relação a isso. Eu acho que a medida provisória aprovada ontem pelo Senado, ela é bastante salutar na perspectiva de que ela abre espaço para muitas outras vacinas virem para o Brasil, mas fica a crítica de que a Anvisa demorou muito para flexibilizar, demorou aí pelo menos 90 dias empombando as coisas e enrijecendo as regras para liberar o uso emergencial de vacinas no Brasil, para depois, literalmente, abrir as pernas. Então fica uma situação muito feia para a Anvisa. O Congresso Nacional também se posicionou um pouco tardio em relação a isso. Eu lembro que é uma prerrogativa de um senador e é uma prerrogativa de um deputado apresentar projetos de lei. Todos ficaram omissos em relação a isso. Eu venho defendendo já há muito tempo que já deveria ter sido apresentado um projeto de lei no Congresso que autorizasse a Anvisa a adotar o uso emergencial sumário na medida em que uma vacina tivesse aprovação no exterior, né? Infelizmente as coisas vêm tardiamente no Brasil, mas como diz a história, antes tarde que nunca. Pelo menos a gente tem agora um horizonte de aquisição de uma maior quantidade possível de vacinas e um registro emergencial de uma maior quantidade possível de vacinas em nosso Brasil, tá? Se você gostou desse vídeo, não deixa de comentar, compartilha, e eu vou agora sair para as minhas audiências. Se der tempo, eu ainda gravo algum vídeo ali em frente do Congresso Nacional, lançando a minha candidatura PH 2022. Isso mesmo. Forte abraço e até a próxima.